Eu quero nesse vídeo te passar algumas dicas de como estimular a fala do seu filho. Mas antes, eu preciso deixar duas coisas muito claras para você. Primeiro, não precisa esperar a criança ficar atrasada para falar para estimular. Então, se você já tem um bebezinho em casa, já é hora sim de começar a estimular. Vamos começar. Segunda coisa, se o seu filho tem um atraso de fala já definido, ele precisa ser acompanhado por um fonoaudiólogo e passar pelo menos por uma avaliação com o otorrinolaringologista para descartar que ele não tem nenhuma outra doença, alguma coisa que esteja favorecendo esse atraso de fala. Okay? Então agora vamos falar então das dicas para você estimular o seu filho a falar, desde bebezinho, antes mesmo dele começar a falar. Primeira coisa, é importante que você fale com a criança de forma clara, objetiva, evitando diminutivos, evitando pronunciar as palavras de forma errada, porque tudo isso confunde a criança. A criança primeiro precisa escutar, entender o que está escutando para depois falar. A fala é uma etapa posterior, compreende? Então, falar sempre muito claro. Outra coisa, não fiquem economizando no vocabulário. Quanto mais palavras essa criança aprender, melhor, ok? É super importante manter o contato visual, aquele olho no olho. A criança aprende com interação, com afeto, com brincar. Então é importante ela ter esse contato com os pais, de olho, esse contato afetuoso, essa coisa de brincar. O lúdico é extremamente educativo para a criança. E por mais que essa criança tenha contato com outras crianças, e isso é importante, é o adulto que vai modular esse desenvolvimento da fala. Então é super importante também ela ter contato com adultos e adultos que brinquem e interajam com ela. Cuidado com os ruídos de fundo. Então, por exemplo, ambientes muito barulhentos dificultam para a criança conseguir entender o que os pais estão falando e até discriminar, diferenciar se é uma ou outra palavra. Então, quando você estiver conversando, brincando com a criança, você precisa desligar a TV, desligar a rádio, desligar o celular, evitar muita conversa de fundo, tentar manter o ambiente o mais silencioso possível, porque isso vai facilitar ela entender o que você está falando e mais para frente conseguir falar. Em relação aos eletrônicos, isso não é novidade para ninguém, né, gente? A Academia Americana de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela não recomenda o uso de eletrônicos como tablets, TVs e celulares para menores de 2 anos de idade. O que eu tenho para te dizer como isso? Eu sei que às vezes é difícil, a gente é mãe, na hora que você está numa correria, você termina dando tablet, mas isso precisa ser levado muito a sério, principalmente nas crianças que estão demorando para falar. Não existe vídeo educativo, tá? O visual anula o auditivo, é mais fácil para o cérebro da criança aguardar a informação do que ela tá vendo do que ela tá escutando. Gente, não é à toa. Olha só, a minha filha de 3 anos, a Júlia, quando ela tá nos poucos momentos que eu deixo ela no vídeo, parece que ela tá surda. Você com certeza deve perceber isso na sua casa, que tem um filho um pouquinho maiorzinho. Quando eles estão com o celular na mão assistindo vídeo, parece que o mundo inteiro se desconecta. E pode fazer outro teste, baixa bem o volume, você vai ver que ele vai continuar interessado naquele vídeo, porque não interessa o que ele está escutando, o que interessa é o que ele está vendo. Então, substitua o tablet por leitura. A leitura tem uma outra vantagem. Quando a gente está lendo livros, nós estamos oferecendo para aquela criança muito mais palavras, a gente está enriquecendo de vocabulário, dando palavras novas, coisas que a gente não falaria na nossa conversa trivial do dia a dia. A chupeta, toda criança que está com a fala atrasada precisa retirar. Eu particularmente não sou totalmente contra o uso da chupeta. Eu acho que existem formas de se utilizar com moderação, sem prejudicar a saúde da criança. Isso é um tema de um outro vídeo que eu vou preparar para você com certeza. Mas aquelas crianças que já têm detectado um atraso de fala, elas não podem manter a chupeta. Além da criança não ter estímulo nenhum para falar com a chupeta na boca, o ato de ficar o tempo inteiro com aquela chupeta vai causando uma diminuição, uma fraqueza dessa musculatura da boca, da língua. Então tudo isso
prejudica o desenvolvimento da fala. E de forma semelhante à chupeta, é fundamental você evoluir a consistência da dieta do seu filho, do bebê. Então, quando a gente começa a introdução alimentar no bebê, lá por volta dos 6 meses de idade, o ideal é que você comece com alimentos pastosos, sempre amassados com garfo e faca, nunca muito batidos no liquidificador ou peneirados. Essa consistência ela tem que ir aumentando ao longo desse primeiro ano. Ao final de um ano e meio, a criança tem que estar comendo os alimentos na consistência habitual, porém cortado em pedaços menores para evitar engasgo. Mas essa introdução, essa evolução da consistência é fundamental. Então, quando você for começar a introdução alimentar do seu bebê, você vai começar com os pastosos. Esse pastoso vai ficando cada vez mais grosso, progressivamente mais grosso. Isso também é fundamental para você desenvolver toda essa musculatura ao redor da boca e da língua, ok? Se tiver com medo, conversa com o pediatra, com o nutricionista infantil, mas não deixa de evoluir a consistência alimentar do seu filho, joia? Eu prometo que eu também vou fazer um vídeo só falando sobre como evoluir a consistência da dieta do bebê e evitar os engasgos. Uma outra dica que eu tenho para te dar é o seguinte: todos os distúrbios de sono e respiratórios precisam ser tratados. Então, se seu filho ronca, seu filho tem um sono super agitado, se ele vive encatarrado, rinite alérgica descompensada, narizinho toda hora entupido, tudo isso interfere na fala também, precisa ser avaliado, precisa ser tratado, ok? E eu volto a frisar com você, essas dicas, elas são muito boas para o desenvolvimento de fala do bebê e da criança. Mas se o seu filho já tem diagnosticado que está atrasado no desenvolvimento da fala, ele precisa ser avaliado pelo otorrinolaringologista para descartar qualquer causa ali orgânica, alguma coisa que esteja atrapalhando, e ser acompanhado pelo fonoaudiólogo. Tudo bem?